Caríssimos irmãos de Cristo, salve Maria, aqui quem vos fala é o Wesley de Castro, presidente do Movimento da Mensagem de Fátima. Hoje, 1º de janeiro de 2022, dia que nós comemoramos a Santa Mãe de Deus, o título de Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora, a Virgem Maria, deu à luz ao seu divino Filho, que é o Verbo encarnado. E o fatinho de Maria hoje, eu destaquei o nascimento de Jesus na gruta em Belém, narrada por Santa Catarina Emmerich. Nós temos na Sagrada Escritura, na Bíblia, a descrição de Nossa Senhora no presépio, o menino Jesus envolto em panos, mas qual foi mesmo os detalhes do nascimento de Jesus? Santa Catarina, como boa mulher, perguntou a Nossa Senhora porque tinha essa curiosidade. Olha que eu não estou dizendo que curiosidade é um vício feminino, é uma virtude, tá certo? Que sem a curiosidade nós não saberíamos detalhes que a própria Nossa Senhora narra. Embora o Evangelho de São Lucas narra muitos detalhes sobre o nascimento de Jesus, e alguns exegetas no assunto dizem que a pena é de São Lucas, mas na realidade a narrativa é de Nossa Senhora. Sim, Nossa Senhora, porque quem era testemunha ocular para dizer a São Lucas todos aqueles detalhes que ele descreve da história do nascimento de Jesus? Ora, a única que estava viva naquela época, que poderia contar a Lucas aqueles detalhes todos, a testemunha ocular, era Nossa Senhora. E, portanto, esses exegetas dizem que a pena era de Lucas, mas a narrativa é da nossa mãe, a Virgem Maria. No entanto, Santa Catarina perguntou os detalhes de dentro da gruta, como foi realmente o nascimento de Jesus, dado que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. E como sendo Imaculada Conceição, Nossa Senhora não poderia sentir as dores do parto. E como seria isso? E Nossa Senhora, então, diz a Santa Catarina Emmerich, que embora ela não conhecesse muito bem a questão da Imaculada Conceição, que ela não sabia que era Imaculada Conceição, ela conversava com o seu Divino Filho dentro do seu ventre materno. E ela sentia no seu coração que era a hora dele nascer. E por isso ela sabia a hora exata do nascimento de Jesus. Como se daria, nem Nossa Senhora sabia até então. O que aconteceu? Chegaram em Belém, a Sagrada Família, São José, Nossa Senhora grávida, não tinha onde ficar porque as pessoas de Belém rejeitaram a Sagrada Família. Mas não pensem vocês que quem disse não a São José para acolher aquela Santa Família eram estranhos, não. Porque José era príncipe da casa de Davi. Quando criança, brincava em Belém e conhecia todos Belém. Muitos eram parentes de São José. E, portanto, quando aquelas pessoas fecharam a porta à Sagrada Família e a São José, foi uma dor muito grande a São José. Porque não eram pessoas estranhas que estavam ali vendo eles, mas eram pessoas conhecidas, pessoas que conheceram São José, que sabiam quem era São José, parentes, primos consanguíneos de São José, negaram a hospedagem. São José, apesar de triste, se lembrou que havia ali uma gruta que ele brincava quando criança, e que essa gruta era uma espécie de refúgio na época do inverno para todos os animais, e que ele poderia usar lá sem interferência de ninguém. Pois para lá ele se dirigiu. São José, quando chegou nessa gruta, estava escuro, ele pegou a sua chamada lâmpada, que era igual a daquelas de Aladim, que colocava azeite dentro e acendia depois, e aquilo iluminava um pouco. Colocou sobre uma pedra e Nossa Senhora então ali adentrou. Havia um pouco de palha e dentro da gruta um boi, o que ajudaria no aquecimento da gruta, pois era uma gruta fria. E São José foi então colher alguns gravetos para fazer uma fogueira próxima à boca da gruta, para quebrar o vento frio que entrava e também para afugentar algum animal silvestre que por ali pudesse haver. Enquanto São José está para fazer essa fogueira, ele percebe que dentro da gruta existe uma luz, que é uma luz muito maior do que a lamparina que ele havia deixado. E ele percebe então que o menino Jesus havia nascido. Mas por que tanta luz? Além de Nossa Senhora ser radiante, naquele momento provavelmente Nossa Senhora também estava radiante de luz, mas é porque o menino Jesus estava dando o poder do seu corpo glorioso,
O mesmo corpo transluz no Monte Tabor, quando Jesus se manifestou no Monte Tabor com seu corpo glorioso, aonde os 3 apóstolos ficaram encantados e queriam fazer uma tenda e não mais sair de lá. Esse corpo glorioso que nós poderemos ter no dia da ressurreição, no dia do juízo final, se alcançarmos a salvação, Jesus já o tinha desde o início. E por isso disse Nossa Senhora, Santa Catarina Emmerich, que Deus a colocou num estado de alegria, de êxtase, a qual ela entrou em comunicação com o Pai Celestial. Nessa comunicação, enquanto ela olhava para o alto e dava graças a Deus na sua oração, que sabia que o menino Jesus ia nascer, o menino Jesus, usando o poder de seu corpo glorioso, ele transpassa o ventre de Maria, aqui na parte abdominal mesmo. Por quê? Porque ele tinha o poder do corpo glorioso, e, portanto, para ele isso era uma coisa assim, natural. Mas Nossa Senhora estava em êxtase. Quem seria que ia pegar o menino Jesus para segurar para Nossa Senhora? Porque ela estava em comunicação direta com os céus. E aí uma coisa interessante que Nossa Senhora contou a Santa Catarina. São Miguel Arcanjo se materializou e São Miguel Arcanjo acolheu em suas mãos o menino Jesus. Sim, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo foi o presente que Deus deu a ele, por ele ter sido o primeiro a defender a encarnação no céu. Quando Deus revelou que se encarnaria no ventre de uma mulher e se faria homem, Lúcifer se revoltou, não queria. E São Miguel bradou, quis ut Deus, quem é como Deus? E por causa de São Miguel ter sido o primeiro anjo, o primeiro ser celestial a defender a encarnação, quis Deus que naquele momento ele então se materializasse e acolhesse nas suas mãos o próprio Salvador, o próprio Verbo encarnado, Jesus Cristo. Deus presente naquela criança. Nossa Senhora então volta a si daquele êxtase, vê São Miguel na sua frente, que entrega a ela então o menino Jesus, que de pronto imediato Nossa Senhora envolve em panos e coloca na manjedoura. O que era a manjedoura? Era o coxo do boi. Nossa Senhora havia trocado apenas as palhas, o feno que ali estava, e ali foi o berço do menino Jesus, o coxo do boi, que em italiano fala-se manjedoura ou comedouro, né? Bom, nesse instante, outros anjos descem do céu também, próximo dali aos pastores, e avisam aos pastores: não tenhais medo, eis que vos trago grande alegria, nasceu-vos hoje o Salvador. Eis o sinal, olha que sinal, encontrareis um menino envolto em panos numa manjedoura. Curioso, ele não falou da estrela, o sinal não era a estrela, o sinal era a simplicidade. O sinal era o menino envolto em panos numa manjedoura. Por que isso seria um sinal? Porque Deus queria mostrar que era na simplicidade que ele vinha, ele que era todo poderoso, rei dos reis, nascia da maneira mais simples. Mas mesmo para aquela época, encontrar um menino num coxo de boi seria uma coisa muito diferente, muito rara. E os pastores poderiam imaginar qualquer coisa, menos encontrar o Salvador num coxo do boi. No entanto, esse era o sinal. Então os pastores se juntaram e foram até a gruta. E lá encontraram São José, que estava à porta, também vendo aquela luz que dominava toda a gruta. São José entrou junto com os pastores. E ali estava então Nossa Senhora e na manjedoura o menino Jesus. O primeiro a chegar perto, depois de Nossa Senhora, foi São José. Quando São José olhou bem para o menino Jesus, temos que lembrar que o menino Jesus era Deus e, portanto, ele tinha as faculdades da onisciência, mesmo sendo criança. Não era como uma criança comum. Ele poderia falar se quisesse. E para São José de Santa Catarina, ele falou. Ele tirou a mãozinha dele dos panos, acariciou a barba de São José e disse sua primeira palavra: Pai. Ali ele queria confirmar a São José que, apesar de todas as provações que São José havia passado, de ter os parentes de sangue dele ter fechado as portas, aquele que não era de sangue, não era seu filho de sangue, porque foi gerado pelo próprio Espírito Santo, o considerava muito mais do que o próprio sangue. O considerava seu pai. Era Deus que havia escolhido um pai. E que pai?
E ali naquela simplicidade, então, os pastores se ajoelharam e também com um pouco de distância, temeroso, um pouco de temor serviu, como dizem os portugueses, eles adoraram ali o Salvador. E ali começa um papel da divina providência. Por quê? Porque de manhãzinha, esses pastores voltaram para casa e avisaram suas esposas do ocorrido. E elas, como boas esposas e boas senhoras, boas donas de casa, logo ficaram preocupadas. Meu Deus, mas como uma criança, um casal dentro da manjedoura, se um casal comum dentro da manjedoura, nós já teríamos que ajudar, imagine aquela que deu a luz ao nosso Salvador. Então prepararam pães e alimentos específicos para levar de presente a Nossa Senhora. E ali então de manhã, Nossa Senhora teve a primeira ceia de Natal com as esposas dos pastores, que levaram para elas os seus quitutes, frutas e algo mais que elas sabiam fazer com certeza, e ali então cearam com a Sagrada Família. Imagina, a primeira ceia de Natal, está ali as esposas, os pastores, São José, Nossa Senhora, envolto do próprio Deus. Que coisa bela! E os Reis Magos? Os Reis Magos ainda não tinham chegado, e portanto a estrela ainda não estava em cima da gruta. Por isso que os anjos disseram que o sinal era o menino envolto em panos. Não se sabe quando ao certo os Reis Magos chegaram. Só se sabe que foi um pouco antes de 2 anos. Alguns dizem que 1 ano depois, ou alguns dias depois. O fato é que, antes que dar 2 anos, sim, aí sim, a estrela de Davi brilhou sobre essa gruta. A estrela que vinha trazendo os reis do Oriente, com ouro, incenso e mirra. Esses reis representavam todos os povos da terra de todas as cores. O branco, o pardo, o amarelo e também a cor negra. Mostrando que ali Deus, nosso Salvador, vinha para todas as raças, vinha para todas as cores, sem distinção. Ele era a luz para o mundo inteiro. E esses reis trouxeram então 3 presentes muito simbólicos para o nosso Salvador. O ouro, porque representa que Jesus Cristo de fato é rei, rei poderoso, rei de todas as coisas, soberano de tudo. A mirra, a imortalidade de Jesus Cristo, que iria ressuscitar e vencer a morte. E o incenso, porque de fato é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus, o Verbo encarnado. Mas também ali a divina providência estava atuando. Com os pastores, a divina providência atuou, onde esses pastores mantiveram fisicamente, humanamente, a Sagrada Família durante esses quase 2 anos ali, alimentando a Sagrada Família. E assim age a divina providência. Mas os Reis Magos trouxeram a divina providência para a viagem que eles iam fazer até o Egito. Hoje ficamos por aqui com esse pequeno fatinho de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Salve Maria a todos, que Nossa Senhora abençoe e até o próximo fatinho.